Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 6º domingo da Páscoa. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de estar convosco para podermos aprofundar a liturgia que semanalmente a Santa Igreja nos oferece. Nós hoje temos um Evangelho lindíssimo, neste 6º domingo de Páscoa, um Evangelho que nos trata de um tema, aliás, é a continuação do Evangelho da semana passada, em que Nosso Senhor nos dava aquela metáfora da vinha, da videira, e hoje vai falar sobre a relação que existe entre o ramo e o tronco. O que é que nos faz unir ao tronco? É precisamente o amor. O amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, fomos inabitados por Deus pelo batismo, e é pelo amor de nossa parte, agora, que nós iremos estar ligados à videira. Ou seja, se perdermos o amor de Deus, ainda que tenhamos fé, nós deixamos de estar unidos à vinha. Porquê? Porque perdendo o amor de Deus acabamos por cometer pecados que, sendo graves, acabam por retirar de nós a graça de Deus. Então, em continuação da semana passada, nós temos neste 6º domingo da Páscoa, capítulo 15 de São João, temos um tema sobre o amor. E por isso o Evangelho de hoje versa e menciona inúmeras vezes a palavra amor. Nosso Senhor começa assim o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Bom, e depois o Evangelho vai ter como uma espécie de tema principal, que é a frase, enfim, mais conhecida, e que mais nos interpela, que é aquela onde Nosso Senhor diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E foi o que ele fez. E o Evangelho de hoje depois irá terminar com um outro pedido de Nosso Senhor. Ou melhor, o mandato de Nosso Senhor. Não é propriamente um pedido, é um mandato, porque ele diz: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, o tema de hoje, caríssimos irmãos, é o amor. Nós somos interpelados com estas palavras praticamente no final da última ceia, e Nosso Senhor irá despedir-se dos seus discípulos e irá depois subir ao Calvário para ser crucificado e depois ressuscitar. Então é uma espécie de testamento do amor que Ele nos deixa. Entretanto, como nós tínhamos visto já há umas 2 semanas atrás, infelizmente, hoje em dia há uma grande deturpação de certos conceitos. Nós vimos no outro dia a questão da bondade, não é? Como a bondade é mal concebida, é mal vista. Ou seja, não é que é mal vista, olhamos com desdém sobre a bondade. Não, é que nós não sabemos o que é bondade porque não sabemos o que é o bem, e não sabemos o que é o bem porque não sabemos quem é Deus. Não é? E quanto Deus nos amou, não é? Ou seja, depositou o seu olhar sobre nós, que é o maior bem que um ser humano pode ter aqui na Terra. Então, hoje a Igreja, no fundo, está a preparar-nos para a recepção daquilo que iremos liturgicamente celebrar daqui a já pouco tempo, que é a vinda do Espírito Santo aos nossos corações, Pentecostes. E então nós temos a preparação através disto, amor. E por isso a segunda leitura do Evangelho de São João fala-nos do tema do amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E depois ele vai terminar também esta leitura dizendo: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Bom, esta expressão, vítima de expiação pelos nossos pecados, mostra-nos, assim, substancialmente, no que é que consiste o amor. Não é? Porque nós temos, como disse, uma grande deturpação nos dias de hoje sobre o tema do amor. Não é? Podíamos dizer como aquela senhora da Revolução Francesa, no tempo da Revolução, falava-se muito da liberdade, igualdade e fraternidade, não é? E pronto, e então ela disse: bom, liberdade. Pois é, tão bonita a palavra, não é? Quantas esperanças ela nos traz, mas quantos crimes são feitos em teu nome, ó liberdade. É verdade. Então nós vemos que, assim como existe um falso conceito de liberdade,
existe também um falso conceito de amor. São dois tipos de amor que nós podemos ver. Há um amor que é o amor egoísta, não é? E no amor egoísta, a pessoa vai utilizar-se da outra. Ou seja, vai consumir a outra pessoa. Então, uma amizade, por exemplo, egoísta, é uma amizade que tem interesse pelo que o outro tem, pelo que o outro é, etc. Ou então um relacionamento amoroso que se baseia no egoísmo não vai para a frente. Porquê? Porque é apenas um aproveitamento momentâneo. Não há um amor profundo. Então, o que é o verdadeiro amor? Este amor, como diz São João, nasce de Deus. Este é um amor desinteressado. Não há maior prova de amor do que dar a vida. Quem dá a vida não tem interesse, porque perde a vida não vai ganhar mais nada. Então, um amor desinteressado é o verdadeiro amor, é o amor de Deus. E é este amor que Deus coloca nos nossos corações. Mas é um amor que tem graus. Não é? E nós devemos estar diariamente a crescer no amor de Deus. E quanto mais nós crescermos neste amor de Deus, neste amor desinteressado pelo próximo, não é? Nós iremos então sacrificar. Então, a pessoa que ama verdadeiramente consome-se pelo amado. E é aqui que está o ponto do verdadeiro amor, no sacrifício. Ou seja, o consumir-se, o dar-se, é um sacrifício. E por isso é que dizia o fundador dos sacramentinos, São Pedro Julião Aimar, que o amor sem sacrifício é, na realidade, um amor próprio disfarçado. Uma frase sintética e muito bem pega. Então, amor sem sacrifício é amor próprio disfarçado, porque no fundo é um interesse que está por trás com rótulo de amor verdadeiro, não é? Mas que não é. Então nós temos aqui dois tipos de amores. É o amor egoísta e o amor sacrificado. E então, mais ou menos, a liturgia de hoje fala sobre isso, não é? Sobre este amor verdadeiro e este amor falso que o mundo gosta de propagar, de cantar aos ventos. Ai, o amor. É um falso amor. Vamos ver o que é o verdadeiro amor, em exemplos. Hoje vamos ver alguns exemplos e eu fico espantado quando falam que a Igreja nunca se preocupou pelos pobres, só mais recentemente, agora nos últimos anos, é que se está voltada para os pobres, para os carenciados, para as periferias, etc, etc. Fico pasmo por ver ou uma infantilidade de quem menciona uma coisa dessas, ou uma ignorância crassa, porque a pessoa podia perfeitamente ir atrás e descobrir que ela está completamente equivocada, ou então uma muita maldade. Vou dar aqui um exemplo. Aliás, nós podemos ao longo da história ver como as Santas Casas da Misericórdia, os hospitais, enfim, as ordens religiosas sempre cuidaram daquilo que mais ninguém cuidava. Então nós vemos como a Igreja era necessária, porque aquilo que mais ninguém quer fazer, faz a Igreja por amor. Porque não eram as religiosas, as freiras ou os religiosos que cuidavam desses doentes e recebiam alguma coisa. Elas não recebiam nada em troca. E eu vou-lhes dar um exemplo que é talvez dos mais tocantes, que é um santo do século XIX chamado São Damião Woester, um santo belga que ficou conhecido como São Damião de Molokai. Eu já te mencionei aqui outras vezes, mas hoje vou dar mais alguns pormenores para vermos o que é o amor sofrido, sacrificial, não é? Sacrificado por aqueles que ama, mas sobretudo ama por amor de Deus. Nós sabemos que a lepra é uma doença que hoje em dia tem cura, mas no século XIX não existia ainda, não se tinha descoberto a causa da doença, etc. Então, no arquipélago do Havaí, a doença da lepra tinha alastrado brutalmente na segunda metade do século XIX. E era de tal maneira a proliferação alarmante que muitos dos polinésios daquela região não resistiam, também porque eles não tinham muitos anticorpos assim, para combater a doença. Então, o governo não encontrou outro modo senão colocá-los numa ilha particular, que era a ilha de Molokai. E essa ilha de Molokai, que é uma das ilhas do arquipélago do Havaí, tornou-se sinónimo de a ilha da maldição. Ou seja, era a ilha propriamente uma antecâmara do inferno. E nós sabemos que a lepra é uma doença não só contagiosa, mas que é repugnante, porque primeiramente surgiam nódoas que se transformavam depois em úlceras,
purulentas, horríveis, infecciosas. Os membros começavam a entumecer e depois acabavam por, às vezes, cair, e todo o corpo ficava uma ferida, com um odor assim nauseabundo, medonho mesmo. Bom, e a pouco a pessoa morria naquele estado deplorável, nojento, digamos assim. Coisa horrível. Tá bom. Houve um bispo na Europa que pensava muito nisso. E tantas ovelhas tresmalhadas a morrer dessa forma, nessas ilhas no meio do Pacífico, completamente isoladas entre a Ásia e os Estados Unidos da América. Então ele quis fazer uma proposta a alguns religiosos, a alguns sacerdotes, para irem lá dar os sacramentos. E apareceram 4. 4 sacerdotes ofereceram-se. E, sobretudo, dentre os 4, houve um que foi o escolhido. Chamava-se Damião. E então ele foi para lá, para o Havaí, foi ordenado, e quando tinha 33 anos, ele foi levado para a ilha de Molokai. Imagina o que é um homem no auge, da idade, no auge da sua carreira, 33 anos, ele podia vir a ser bispo, podia ser um monsenhor, podia ser, podia fazer alguns estudos superiores, não sei quanto, ou um doutoramento. Ele vai para uma ilha de leprosos. Ficou sozinho no meio dos leprosos, na ilha de Molokai, no meio do Pacífico, perdido no meio daquele oceano. Bom, a primeira coisa que ele fez ao chegar à ilha foi celebrar uma missa. Celebrou uma missa e ninguém se aproximava. Apenas aproximaram-se no final 2 leprosos que vieram pedir que ele atendesse um moribundo, que acabou até por morrer nos seus braços. Bom, e ali ficou ele, vários anos a atender, a cuidar de leprosos. Não aparecia mais ninguém. Só volta e meia vinha um barco do continente para trazer ou mais leprosos, ou para dar algumas indicações, ou trazer mantimentos, etc. E ele ficou sozinho ali. E ele dizia: o que me mantém aqui é dinheiro? Não. É prestígio? Não. Então o que é? Fazer uma grande carreira? Também não. Ele dizia: o que me mantém aqui é Deus e a salvação das almas. Incrível. Então, se isto não é amor, e não é um amor sacrificado, eu realmente não sei o que é. Um homem que, no auge da sua vida, com 33 anos, oferece para ir morrer, porque ele sabia que iria morrer mais cedo ou mais tarde. Ele também se tornaria leproso porque era contagioso. E foi o que aconteceu. Bom, entretanto, ele teve uma atividade apostólica brutal, cuidou sozinho, praticamente, de 3.000 e tal leprosos. Muitos deles, uma boa parte deles, acabou por falecer e foram sepultados por ele mesmo. E, em determinado momento, como ele já sabia que ia acontecer, houve um momento em que ele, um dia, pegando numa chaleira de água a ferver, deixou por descuido cair água nos seus próprios pés. E não sentiu nada. Não se queimou. Isso era sinal de que ele também tinha contraído a lepra. Bom, ficou desanimado, pediu para ir embora. Não. Continuou e durante 5 anos ele foi apodrecendo como os outros leprosos. Durante 5 anos foi morrendo a fogo lento, digamos assim. Com uma mansidão e com uma doçura, ele continuava a dar assistência a todos os outros leprosos. E depois acabou por falecer em 1889, numa segunda-feira da Semana Santa. Então, se isto, caríssimos irmãos, não é dedicação, se isto não é amor, qual é o homem hoje em dia, eu pergunto, que recebe dinheiro para ir cuidar de gente que lhe pode dar uma doença, e certamente daria uma doença que o levasse à morte? Alguém gostaria de receber dinheiro por isso? Ninguém. Então nós vemos como a Igreja, como o amor de Deus, produz este amor de Deus que vem do alto, produz um amor desinteressado. É mais ou menos aquilo como canta Santa Teresa d'Ávila, naquela Não me mueve, mi Dios, uma oração lindíssima, em que ela diz: não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me tens prometido. Nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. O que é que ela quer dizer com isto? Santa Teresa. Santa Teresa quer dizer que ela tem um amor desinteressado. Ou seja, ela não faz o bem e evita fazer o mal porque vai receber um prémio no céu. Não. E ela não deixa de fazer o mal também porque vai sofrer o castigo no inferno. Não. Ela faz isso porque ela ama a Deus. E ela ama a Deus porquê? Porque tem um amor desinteressado. Já vamos ver de onde é que vem esse amor. Diz ela a seguir: tu me moves, Senhor,
Tu me moves. Move-me o ver-te cravado numa cruz e escarnecido. Move-me ver o teu corpo tão ferido. Move-me as tuas afrontas e tua morte. Ou seja, é o sofrimento de Nosso Senhor na cruz que faz mover Santa Teresa, que faz Santa Teresa amar a Deus sobre todas as coisas e dar a vida por Ele. Porquê? Porque Ele primeiro deu a vida por ela. É muito bonito. E ela inclusivamente vai dizer depois no final: move-me, enfim, o teu amor, e em tal maneira que, ainda que não houvesse o céu, eu te amara, e ainda que não houvesse o inferno, eu te temera. Ou seja, meu Deus, eu vos amo tanto pelo amor que demonstrastes para comigo, que ainda que não houvesse um prémio para a prática da virtude, eu vos amaria na mesma. E ainda que não fosse castigada pelos meus crimes e pelos meus pecados, se os cometesse, eu iria temer-vos na mesma. Porquê? Porque sois digno de ser amado e de ser temido. Então isto é verdadeiro amor. Então, ao terminarmos este tema do amor-sacrifício, o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, que se torna uma oferta para quem ama, vamos nos lembrar também, neste Dia da Mãe, daquelas que se ofereceram por cada um dos seus filhos, as nossas queridas mães. Vamos pedir neste ato de louvor também, neste dia de meditação, que este é um ato de agradecimento por aquelas que nos deram à luz, que nos deram a vida, que nos ensinaram, que nos aconselharam, enfim, que sofreram por nós, porque o amor é sacrifício. E por isso nós devemos terminar esta meditação lembrando que o amor sem sacrifício não é nada, é uma falsidade. E é o sacrifício que alimenta o amor. O sacrifício de um pai, o sacrifício de um filho, o sacrifício de um esposo, de uma esposa, de um religioso, de um sacerdote. É através do sacrifício que o amor cresce. E o amor sem o sacrifício não existe. Quem quer amar deve sacrificar-se por aquele que ama. E assim o amor ficará protegido por essa espécie de muralha chamada sacrifício, por onde ele se mantém até ao fim e fiel. Esse foi o amor de Nossa Senhora. Esse foi o amor também das nossas mães por cada um de nós. E é o amor que eu desejo também para todos, que cresçamos todos no amor a Deus, a exemplo de Nossa Senhora e a exemplo de nossas queridas mães. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.